Tempo comum, 25ª semana, segunda-feira. Tema: 13. A luz no candeeiro. Pontos a meditar. 1. Os cristãos devem iluminar o ambiente em que vivem. 2. Prestígio profissional. 3. Como astros no meio do mundo. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. No Evangelho da Missa, lemos este ensinamento do Senhor. Ninguém acende uma lâmpada e a cobre com um vaso ou a põe debaixo da cama, mas põe-na sobre o candeeiro, para que os que entram vejam a luz. Quem segue o Senhor, quem acende uma lâmpada, deve trabalhar não só pela sua própria santificação, mas também pela dos outros. Jesus Cristo ilustra-o com diversas imagens muito expressivas e acessíveis ao povo simples que o escutava. Em todas as casas se acendia a lamparina ao cair da tarde, e todos sabiam onde colocá-la e por quê. A lamparina era acesa para iluminar e devia ser colocada no alto, talvez pendurada num suporte fixo previsto para esse fim. Não passava pela cabeça de ninguém escondê-la de tal maneira que a sua luz ficasse oculta. Para que então iria servir? Vós sois a luz do mundo, tinha dito Jesus em outra ocasião aos seus discípulos. A luz do discípulo é a mesma do Mestre. Sem esse resplendor de Cristo, a sociedade jaz nas trevas mais espessas, e quando se caminha na escuridão, tropeça-se e cai-se. Sem Cristo, o mundo torna-se difícil e pouco habitável. Os cristãos devem iluminar o ambiente em que vivem e trabalham. Não se compreende um discípulo de Cristo sem luz. Seria como uma lâmpada colocada debaixo de um vaso ou da cama. O Concílio Vaticano II salientou a obrigação do apostolado como um direito e um dever que nascem do batismo e da confirmação, a ponto de afirmar que todo membro do corpo místico que não trabalha segundo a sua medida para o aumento desse corpo, deve considerar-se inútil para a Igreja e para si mesmo. Este apostolado, que tem formas tão diversas, é contínuo, como é contínua a luz que ilumina os que estão na casa. O simples testemunho de vida cristã e as boas obras feitas em espírito sobrenatural possuem a força de atraírem os homens para a fé e para Deus. Não é, pois, uma luz intermitente, porque resulta do brilho emitido permanentemente pelas obras dos que seguem o Mestre. Onde quer que vivam, pelo exemplo da sua vida e pelo testemunho da sua palavra, todos os cristãos devem manifestar o novo homem de que se revestiram pelo batismo e a virtude do Espírito Santo que os revigorou pela confirmação. Assim os outros, vendo as boas obras que fazem, glorificarão o Pai e compreenderão mais perfeitamente o genuíno sentido da vida e o vínculo universal da comunhão humana. Vejamos hoje se aqueles que trabalham ombro a ombro conosco, os que vivem ao nosso lado, debaixo do mesmo teto, os que se relacionam conosco por um ou outro motivo, recebem de modo habitual essa luz que lhes indica amavelmente o caminho que conduz a Deus. É a luz da conduta irrepreensível e alegre, que flui espontaneamente de cada uma das nossas obras, sejam ou não vistas pelos homens, e que os impressiona precisamente porque flui de modo contínuo e natural. 2.
O trabalho, o prestígio profissional é o candeeiro sobre o qual deve brilhar a luz de Cristo. Que apostolado poderia realizar uma mãe de família que não cuidasse com esmero do seu lar? Como poderia falar de Deus aos seus amigos um estudante que não estudasse? Ou um empresário que não vivesse os princípios da justiça social com seus empregados? O Senhor quer que o farmacêutico avie uma receita com competência, que o profissional liberal seja honesto e leal nos serviços que presta, que o funcionário público seja justo, atencioso e insubornável, que o taxista conheça bem as ruas da grande cidade, que o motorista de um meio público de transporte não maltrate os passageiros pela maneira precipitada e aos solavancos com que conduz. E os exemplos poderiam multiplicar-se até o infinito. Toda a vida do Senhor dá-nos a entender que, sem a honestidade, a diligência e a perfeição na execução próprias de um bom trabalho, a vida cristã fica reduzida, quando muito, a um feixe de desejos, talvez aparentemente piedosos, mas estéreis. Cada cristão deve viver de tal modo que à sua volta se perceba o bonus odor Christi, o bom odor de Cristo. Deve agir de tal modo que, através das ações do discípulo, se possa descobrir o rosto do Mestre. Desde o começo da sua vida pública, o Senhor foi conhecido como carpinteiro, filho de Maria, e perante os milagres, a multidão exclamava: fez tudo bem feito, absolutamente tudo. Os grandes prodígios e as coisas triviais, cotidianas, que a ninguém deslumbraram, mas que Cristo realizou com a plenitude de quem é perfeito Deus e homem perfeito. Jesus, que quis servir-se de imagens tiradas dos mais diversos ofícios para exemplificar os seus ensinamentos, olha com amor o trabalho, as diversas manifestações, vendo em cada uma delas um aspecto particular da semelhança do homem com Deus, Criador e Pai. Para chegarmos a ter um sólido prestígio profissional, é necessário cuidarmos da formação própria da nossa atividade ou ofício, dedicar-lhe as horas necessárias, fixar metas para aperfeiçoá-la cada dia, mesmo depois de concluídos os estudos ou período de aprendizagem. Os conhecimentos profissionais devem ser vistos por nós como um cabedal posto por Deus nas nossas mãos para que o façamos crescer. Não nos esqueçamos nunca de que, para nós, a vocação profissional é um elemento da vocação cristã. Como consequência lógica desta seriedade no exercício da atividade profissional, o fiel cristão terá entre os seus colegas a reputação de bom trabalhador ou de bom estudante que lhe é necessária para realizar um apostolado profundo. Quase sem o perceber, estará mostrando como a doutrina de Cristo se faz realidade no meio do mundo, numa vida corrente, e dará toda a razão ao comentário de Santo Ambrósio: as coisas parecem menos difíceis quando se veem realizadas em outros, e todos têm direito a esse bom exemplo da nossa parte. 3. É evidente que a doutrina de Cristo não se difundiu devido aos meios humanos, mas aos impulsos da graça. Mas também não há dúvida de que a ação apostólica edificada sobre uma vida sem virtudes humanas, sem valia pessoal, seria uma hipocrisia e motivo de desprezo por parte dos que queremos aproximar do Senhor. Por isso, o Concílio Vaticano II formula estas graves palavras: o cristão que negligencia os seus deveres temporais, negligencia os seus deveres para com o próximo, negligencia sobretudo as suas obrigações para com Deus e põe em perigo a sua salvação eterna. Seja qual for a profissão ou ofício que se desempenhe, o prestígio adquirido dia a dia, um trabalho feito com toda a consciência, confere uma autoridade moral perante os colegas e companheiros que facilita a tarefa apostólica de ensinar, esclarecer, persuadir e atrair. É tão importante esta solidez profissional que um bom cristão não tem desculpa nenhuma para não adquiri-la. Para aqueles que se empenham em viver a fundo a sua vocação de filhos de Deus, o trabalho competente e os meios para consegui-lo constituem um dever primário,
A competência e a seriedade com que se realiza o trabalho profissional converte-se assim num candeeiro que ilumina os colegas e os amigos. A caridade cristã passa então a tornar-se visível de muito longe, e a luz da doutrina projeta-se dessa altura num círculo muito amplo, e por ser intensa, é uma luz que nunca deixa de ser familiar e próxima, acessível e cálida. São Paulo exorta os primeiros cristãos de Filipos a viverem no meio daquela geração afastada de Deus de tal maneira que brilhem como astros no meio do mundo. Assim aconteceu, e o exemplo que deram arrastava tanto que dele se pôde dizer: o que a alma é para o corpo, isso são os cristãos no meio do mundo, como se pode ler num dos escritos cristãos mais antigos. Peçamos a Nossa Senhora, sede da sabedoria, que nos ensine a ser fiéis ao cumprimento do dever profissional, a não trabalhar como diletantes, mas espremendo as nossas energias, como quem sabe que Deus nos vê a cada instante e espera de nós uma obra perfeita ao fim de cada jornada. Este testemunho da nossa inteligência e das nossas mãos será uma das melhores provas da nossa fé junto daqueles que queremos atrair para Deus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.